Esses dias eu tive a ilustre visita da minha mãe em casa e ela estava conversando com o meu filho, contando as histórias de quando ela era moça, contando as histórias de quando ela casou com meu pai, com o avô, né? E aquilo me deixou assim, um sentimento assim tão prazeroso de ouvir aquela história que ela estava contando para o meu filho, o qual estava prestando muita atenção, carinhosamente, respeitando aquele momento que ele estava tendo com a avó. E isso me fez lembrar, né, o quanto é importante esses fragmentos desses entes queridos para que a gente possa compor a nossa autenticidade. Cada vez que passa eu tenho mais certeza disso. Eu fiz um vídeo, vou deixar no card aqui, falando sobre essa autenticidade desses pedaços alheios, né? E isso me fez pensar a geração vindoura, sobre a geração vindoura. Vivemos uma época, né, uma época de globalização, vivemos um século conturbado, onde o ter substitui o ser, e isso me preocupa, né? Isso me preocupa muito nos relacionamentos líquidos, né? Bauman fala muito sobre o tempo líquido, né? E isso me deixou intrigada, porque hoje em dia não se faz mais histórias. Hoje em dia se usa o celular e se faz stories, né? Hoje em dia eu não tenho mais amigos que eu contava em uma mão. Eu tenho infinitos amigos, né, entre as minhas redes sociais. Então, o que eu estou construindo para minha geração futura? O que eu vou passar para minha geração futura? Que depende de mim, que depende de você. Qual é o propósito de vida? Né? Eu falo muito que a gente tem que se planejar na vida e tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com grande empenho, amor, né? Porque é o que você está deixando de legado, é o que você está deixando de experiência ao próximo. Então, assim o faça com muito esmero, assim o faça com muito amor. Mas como eu vou ter isso? Como a geração futura vai ter essa experiência se eu não tenho um relacionamento mais? Os relacionamentos eles estão líquidos, né? A gente observa assim que por muito pouco se desfaz um casamento, se desfaz famílias, né? Hoje em dia a beleza estética ela é o primórdio, né? O se vestir, o consumo, né? Então eu observo muito assim essas ciências, eu observo muito essas referências, né, para que a gente possa parar, né, observar o que a gente já conquistou, né, e o que a gente deve fazer para, de repente, corre atrás, vamos olhar lá atrás, né, vamos fazer um retrocesso dessas experiências. Ainda há tempo, né, da gente começar a mexer, a se interagir novamente, né? Eu vejo que a gente ficou 2 anos praticamente isolados, onde não tinha interação. E a gente percebe o quanto foi ruim. Isso favoreceu muito ao desenvolvimento tecnológico, onde as pessoas acabaram tendo que se relacionar sim, né? Mas tinha um motivo maior. E o que a gente observa, né? A tecnologia e toda a modernidade, ela agrega sim valores, com certeza. Não estou falando que não agrega, mas o humano ainda não vai ser substituído por essas tecnologias,
né? Eu assisti aquele filme Hair, se você não assistiu, assista. Ele relata exatamente isso, né? Essa liquidez dos relacionamentos, dos sentimentos, né? A ponto de que o humano se apaixone por uma máquina, né? Então eu vejo que qual é o meu legado? Qual é o seu legado? Pense nisso.